Nós estamos com poucas pessoas hoje, é a última palestra nossa do ano. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Francisco Aguilar, eu sou responsável no departamento técnico da Saara. Eu acho que é interessante nós fazer uma prévia para saber com quem está ministrando a palestra. É o seguinte, esse trabalho, solo cimento, é o carro forte da nossa empresa, da Saara. Mas a Saara é uma empresa que pertence ao grupo Aguilar e temos outros segmentos. Temos a divisão da Indy brasileira, que é voltada à tecnologia de biodensados, tá? Mas vamos dizer que o nosso trabalho se inicia com a palavra olaria ecológica. Ou seja, voltada ao termo ecologia, a um apego hoje mundial. Tá? Voltado à ecologia, eu posso assegurar aos senhores que dentro de poucos anos, praticamente 90% das indústrias cerâmicas que estão em atividade no mundo estão desativadas. Por quê? No segmento meu, eu sempre fabriquei máquinas para tijolos que iriam ser queimados, forminhas manuais cerâmicas, inclusive até de madeiras, metálicas, extrusoras, injetoras, tá? E de alguns anos para cá, a gente já não consegue colocar mais esse equipamento no mercado. Para que vocês tenham uma noção, em março de 1972, na minha família, nós tínhamos uma parceria numa cerâmica, onde hoje é o atual Aeroporto Internacional de Cumbica. E naquela época se produzia os tijolos queimados tradicionalmente, sem problema nenhum de queima, cortava-se árvores à vontade, não havia apego nenhum ecológico. Tá? Quando você fala 1972, você está falando alguma coisa de 35 anos atrás. E não é tanto tempo assim, gente. Foi ontem. Uma das coisas que marcou em um parceiro, amigo nosso, foi o seguinte. Um belo de um dia, ele recebeu uma visita. Naquela época o pessoal falava muito em IBAMA, que seriam os atuais, né? Pessoal voltado à área florestal do país, que fazia o controle disso. E aí, ao visitar a olaria dele, observaram que ele tinha muita árvore nativa, essas árvores da mata silvestre que temos aqui, principalmente voltada a essa região de Mogi das Cruzes, que são protegidas pelos mananciais. E aí, ele foi autuado naquela época, mas uma autuação meio simbólica. A autuação dele foi, vamos para a delegacia, tem que falar de onde você arrumou essa árvore, aquela situação meio constrangedora para ele. E aí ele me disse assim, Francisco, eu compro a lenha do pessoal que vem entregar aqui. Agora, onde o cara pega, onde não pega, não me interessa. Mas vou continuar fazendo os tijolos. Só que aí o cerco, gente, vem apertando em cima desses pequenos oleiros, porque eles só podem trabalhar com a madeira legalizada. Ou seja, se você plantar um eucalipto e extrair o eucalipto legalmente, você pode queimar à vontade, não tem lei que vai contra isso. Tá? Então ele resolveu, naquela época, fazer uma brincadeira que foi o seguinte, ele pegou uma área de 6 alqueires paulista, algo beirando 150 mil metros quadrados, tá? E plantou tudo em mudas de eucalipto. Passados 5 anos, ele foi até o pessoal da ambiental, da secretaria, pegou uma licença de desmatamento, tá? Ele falou, agora eu quero ver quem vai me perturbar com relação ao problema da madeira. Bom, passou a mão na licença, quando ele chegou na olaria, não deu meia hora, encostou um carro. Senhor José? Eu falei, não, sou eu. O senhor esteve na secretaria, está com uma licença de desmatamento para o seu eucalipto? Ele falou, estou. Já está na posição correta de corte, tem uma bitola, tem uma medida para poder ter essa autorização. Muito bem. Nós viemos aqui para comprar seu eucalipto. Ele falou, não, eu não estou vendendo eucalipto. Eu sou um oleiro que estou há 5 anos desativado por falta de madeira. Como eu quero trabalhar legalmente, eu plantei esse eucalipto e agora estou autorizado a cortá-lo legalmente. Ele falou, não estou discutindo isso com o senhor. Pergunto ao senhor o seguinte, qual é o lucro que o senhor tem por milheiro
dos tijolos que vão ser produzidos. Aí eu falei, não, milheiro de tijolo me dá aí R$15 de lucro líquido. Pô, legal. E quanto que o senhor gasta de madeira para queimar um milheiro de tijolo? Bom, para queimar um milheiro de tijolo nós gastamos ali, vamos dar um número simbólico, tá? 2 metros cúbicos de lenha. Muito bem. Então nós pagamos ao senhor R$25 o metro cúbico de lenha. E nos 2 metros você vai ganhar 50. Qual que você vai ganhar? 50 sem ralar a mão em nada? Ou ter um baita de um trabalhão para fazer o tijolo, queimar, poluir o ambiente e tal? Aí ele olhou para o cara e falou, peraí, sou louco, mas não sou bobo. Está fechado o negócio. Acabou a olaria naquele exato momento. Só que naquela olaria que acabou, por favor, meu jovem, seja bem-vindo a casa. Aquela olaria acabou e tinha uma justificativa para ela não fazer. Porque a matéria-prima que ele usava para queimar teve uma finalidade mais nobre. É o que vocês estão com a mão apoiada aí em papel. Ou até numa mesa, numa cadeira, no móveis. Hoje o eucalipto, gente, não é uma madeira vagabunda, é uma madeira nobre, não é para ser queimada. Tá? Então, já naquela época, nós ficamos atentos a um detalhe. Puxa vida, nós vamos ter problema no futuro com as olarias. Vamos começar a fechar todo mundo. E eu, então, como criança, fiz uma pesquisa e asseguro aos senhores o seguinte. Em 1902, havia um senhor chamado Ramírez, de uma empresa chamada Silvaran, no Chile. E lá ele produzia uns caixotão de ferro. E esse caixotão de ferro produzia uma peça que a gente chamava adobe. Tá? O que é um adobe para quem não conhece? Adobe, na verdade, é o primeiro tijolo do mundo. O adobe, gente, é uma pelota de barro, onde ele é composto por fibras. Você vê que aqui tem um capim aqui aparecendo claramente. O brasileiro costuma colocar o estrume do gado no meio, que é para dar uma impermeabilizada, ou seja, bem-vindo, para dar uma impermeabilizada na peça. Só que isso é uma peça totalmente irregular, que já vem sendo utilizado há milhares de anos. Se vocês começarem a ver esses filmes bíblicos, vocês vão ver que antes de Cristo já se fazia os tijolos usando capim, fibras, palha de arroz e barro, moldando. O que acontece? Pela irregularidade dele, Silvaran fez um caixote de ferro e começou a moldar uma peça muito esquadrejada, muito bonitinha, e quem comprava muito desse tijolo era a elite, que podia pagar mais caro por um adobe industrializado. Adobe industrializado. Ele não deixava de misturar ali o óleo da baleia, porque nós usamos o estrume da vaca, mas eles lá usavam óleo de baleia para poder impermeabilizar. E outros países, existe um líquido que é extraído de um cactus, que se dá origem, inclusive, às pirâmides de Quéops, tá? Que também dá uma vitrificação e uma impermeabilização. Bom, o senhor Silvaran fez o seguinte, o senhor Ramírez, da empresa Silvaran, ele fez aquelas caixonas de ferro, uma baita de uma alavanca, e qual era a principal... Eu estou explicando isso para vocês entenderem a origem da coisa, porque mostrar o final, todo mundo está vendo já, tá? Então, qual era a função disso? Nós tínhamos aqui uma caixa de ferro, onde uma peça subia injetando, e ela vinha até metade, e a terra era esmagada, tirando o que dentro da terra? O ar fora. Ao tirar o ar, você tinha uma peça mais moldada, mais perfeita. E com isso, essa peça era empilhada. Quando eu estou falando uma peça que ele fazia, era algo muito semelhante a esse tijolinho aqui, tá? Chamado adobe, tá? Resumindo a história, Primeira Guerra Mundial, as máquinas dele foram convocadas para fazer aqueles abrigos provisórios. Segunda Guerra Mundial, a máquina dele foi usada. 2007, as máquinas são usadas ainda. Houve sim uma evolução no tempo, onde não é mais um caixote de ferro,
dentro de uma realidade, o princípio Silva Ramos é o princípio que eu tenho dessa maquininha nossa aqui, que vocês olham nos catálogos que estão no próximo com os senhores, chamado